parte do realizar, do fazer, veio do meu pai. Bacana. Outro ponto que você tocou, que eu acho interessante, que as pessoas costumam muito vincular empreender com CNPJ. Eu só sou um empreendedor se eu tenho um CNPJ, se eu tenho uma empresa. E você mesmo disse que para empreender não é necessariamente ter uma empresa, e sim realizar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema que o pessoal fala muito, que é o intraempreendedorismo. Porque as pessoas pesquisam muito na internet, colocam lá o tema e não acham muita coisa conceitual, entendeu? Eu queria entender do Marcos Fábio, pela vivência que ele tem, o que seria uma pessoa intraempreendedor e como que a pessoa, se a pessoa ela desperta isso, ou se ela já tem que ter aquele, sabe, aquele gás para ser empreendedor, aquele viés empreendedor. Ó, eu conheci pessoas ao longo dessa, né, 23 anos de carreira, ao longo dessa minha trajetória empreendendo, eu conheci pessoas que têm esse traço nato, Uhum. ou seja, já veio com eles, e conheci pessoas que ao longo da sua vida se descobriu, né? Como eu sou uma pessoa muito ligada ao conhecimento e eu empreendo a partir do conhecimento, eu tive alunos, por exemplo, que a vida inteira trabalharam de empregado, fizeram carreira dentro de uma grande empresa e depois saíram e montaram o seu negócio, mas já vinham empreendendo dentro da sua própria função. Então vamos entender isso. Vamos imaginar que você tem aí um funcionário auxiliar administrativo e ele trabalha lá na empresa, empregado, e ele começa a perceber um problema da empresa, uma dor da empresa. Por exemplo, ele começa a perceber que a empresa é um pouco desorganizada financeiramente. E ele, por iniciativa própria, né, estudou alguma coisa, aprendeu alguma coisa, vai lá e implementa um determinado tipo de controle, uma planilha, um sistema para melhorar a gestão financeira daquela empresa. Bom, essa pessoa empreendeu. Porque um dos comportamentos ligados ao empreendedorismo é a iniciativa. Então, o que significa a componente da iniciativa? É você fazer as coisas antes de solicitado ou forçado pelas circunstâncias, né? Você fazer mesmo que ninguém tenha te pedido. Porque normalmente o funcionário tradicional, ele está lá fazendo a função dele e fica lá naquele perfil de cargo na caixinha e às vezes ele até percebeu uma necessidade, mas ele entende que não é dele, que não precisa disso, e o que ele acabava fazendo? Ou melhor, ele acabava não fazendo. E o empreendedor é esse que vai lá e realiza, né? Então, quando a gente olha para isso, todas as vezes que quem estiver nos ouvindo, né, e não importa se é um funcionário de uma empresa, se é uma pessoa, se é um estudante ainda, ele pode empreender. Eu tenho uma história que eu conto, que eu sempre fui bom aluno, eu entrei na faculdade mais tarde, porque logo quando eu me formei no ensino médio, meu pai falava que não tinha dinheiro para me sustentar, e naquela época fazer uma universidade federal era muito concorrido, então só pessoas que vieram de escolas particulares faziam um cursinho e tal. Então eu fui estudar mais tarde, eu me formei, eu saí do ensino médio com 18 anos e fui fazer meu vestibular, eu tinha 22 anos, então entrei 4 anos mais tarde. E aí eu era daquelas pessoas que eu prestava muita atenção, o meu caderno era cheio dos resumos, e aí tinha aquela turma que não gostava de estudar e que queria os resumos, eu vendia os resumos, então era, né, sempre criando uma maneira de valorizar também o meu trabalho. Então, na verdade, quando você pergunta isso do intraempreendedor, né, ou essas pessoas que realizam coisas internas, muitas empresas hoje, inclusive, têm programas de reconhecimento. Quando o funcionário traz ali uma boa ideia ou implementa alguma coisa que aquilo gera ou uma economia, um retorno financeiro para a empresa, reconhece isso. Então, quando nós estamos falando, Felipe, de intraempreendedor ou de empreendedorismo, não importa, não significa que você tem que montar uma empresa para fazer isso. Eu tenho muita história para contar que não tem a ver com a empresa. Eu me formei quando eu saí do grupo escolar, que a gente ia até o 4º ano de grupo, então em 1982 a minha turma de grupo, que era uma turma muito unida, uma cidade do interior muito pequena, a gente estudava sempre, a gente acabava sempre ir para o mesmo grupo, aí a hora que ia para o ensino médio era para o mesmo colégio, era aquela coisa, né? E a gente veio com uma turma que veio desde o jardim de infância juntos, estudamos até o 4º ano de grupo, aquela turma unida e tal. Em 1982,
a época da melhor seleção brasileira que teve, considerada a seleção canarinho, e um detalhe, Tele Santana é da minha cidade natal, Itabirito. Então tinha aquela coisa, né? E foi uma seleção que não foi campeã, mas que deixou saudade, e em 1982 estávamos ali formando no 4º ano de grupo para ir para a 5ª série. E o tempo passou. E aí, anos mais tarde, a minha terra natal tem uma festa, dessas festas de interior tradicionais, chama Julifest. Eu encontro uma colega de grupo daquela época. E aí ela me chamou e falou assim: nossa, Marcos, a gente podia juntar aquela turma, né? Que saudade, a gente era tão unido. E aí eu falei para ela assim, não, podia não. Você não fala para uma pessoa que é movida para realização nesse tempo verbal podia, queria. Aliás, tem uma música que eu uso em palestra minha, que é aquela epitáfio, devia ter, amado mais. Eu falei, essa música é do defunto, porque devia ter, podia ter, é porque ele já está morto, ele não tem mais nada para fazer, não quer fazer, não tem que realizar. Falei, podia não, nós vamos fazer. Já tinha Facebook, já tinha. E nessa época, quando eu fui estudar em Ouro Preto, o Marcelo e o Cristiano foram estudar comigo lá também. A gente montou uma república juntos e a gente tinha se formado, né, nesse mesmo grupo, todos juntos. Aí montamos o grupo do WhatsApp com o Marcelo, com o Cristiano, com essa menina que é a Kiki. Daí a pouco a gente começou a colocar mais gente no grupo. E isso foi no encontro, nessa festa que ela falou comigo. Isso foi no domingo. Nessa semana a gente já tinha pesquisado. Aí a Cláudia Melilo, que é uma colega também de escola, falou, não, eu tô aqui em Itabirito, eu vou lá no grupo. E aí pegou lá a relação de formandos do ano de 1982, pegou o nome de todo mundo e a gente foi jogando no Facebook e tal, e procura dali, pesquisa dali. Montamos o grupo, já na sexta-feira já estávamos com 30 e tantas pessoas no grupo. Aí foi uma delícia. Bom, agora precisávamos de localizar as professoras. E não só as professoras, a diretora. E é interessante essa passagem do tempo, porque assim, você imagina que naquela época, você com 10 anos de idade, que a sua professora era velha. Anciã, né? Anciã. E na verdade não, eram jovens de 18 anos, mas na época a gente pensava que eram muito mais velhos. Uhum. E eu até perguntei, nossa, será que elas vão estar vivas ainda? Mas aí, né? Porque tinha aquela impressão de que era muito mais velho e tal. Uhum. E hoje eu vejo, né, as professoras das minhas filhas, o quanto elas são jovens, né? Eu falei, mas será que as professoras na época eram tão jovens? Mas o fato é que estava todo mundo vivo, graças a Deus e tal. E aí a gente foi também colocando as professoras e tal. E aí a gente marcou que no julho do ano seguinte, na época da festa, isso tinha acontecido em 2016, em 2017 a gente fazia 35 anos de formado. E a gente resolveu fazer encontro. Aí nisso veio a Margarete, que estava com o tempo mais disponível, ajudou a fazer camisa, recolheu dinheiro. E a gente queria fazer arroz de forno, que é arroz temperado, que era na hora da merenda que a gente mais gostava, o agrega e tal. Pois então, localizamos a mesma cantineira da época. E aí, num belo julho, a gente fez a aula da saudade com todo mundo. 35 anos depois, naquele mesmo grupo, a turma se reunindo. Bom, mas o que essa história tem a ver com empreender? Bom, isso tudo só aconteceu porque alguém resolveu começar, que no caso fui eu. Mas aí não é para trazer parecendo arrogância, alguém teve que começar, esse alguém começou. E uma coisa interessante na vida dos empreendedores é que quando você começa um projeto e esse projeto tem uma causa bacana, vão aparecer pessoas chaves no meio do caminho, que é um outro comportamento empreendedor, que é a sua capacidade de manter network, de manter relações. E essas pessoas foram aparecendo e foram ajudando e somaram no projeto, que o projeto era legal pra caramba, e o projeto deixou de ser meu e virou um projeto de todo mundo, obviamente. E aí curtimos pra caramba, foi legal, comemos o arroz de forno, e foi muito legal. Então, o que eu quero dizer com essa história é que isso só aconteceu porque alguém resolveu empreender, alguém realizar. Então, o comportamento empreendedor, ele tem a ver com você realizar algo que você deseja, né? Então, é isso que é importante. Entendi. Então, se eu fosse resumir, empreender seria ação. Eu não consigo empreender sem ação.